Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ontem à noite, depois de muitos debates, muitas discussões, a Câmara Federal aprovou o que eles chamam lá de texto base da reforma da Previdência. E aquilo que o presidente da Câmara, o Maia, está colocando como a nova Previdência, né? E eu começaria essa minha fala, colegas vereadores, dizendo que isso é a pior Previdência, não é a nova Previdência. Já durante o governo Temer, após o impeachment da presidente Dilma, para surpresa do Brasil inteiro, foi encaminhada uma reforma trabalhista que era colocada como a salvação da lavoura. Eu acho que esse é o termo correto. É o termo correto. Que ia criar milhões de empregos pelo Brasil, né? Que ia destravar o crescimento industrial, que ia retomar todo uma relação mais amistosa entre trabalhadores e empregados, patrões, e passados quase 2 anos, o que a gente viu da reforma trabalhista? Estamos em plena recessão, 20 milhões de trabalhadores desempregados. Na nossa cidade, em que pese a indústria ter retomado espaços do ponto de vista de encomendas, a gente percebe que as indústrias simplesmente optaram por se modernizar, automatizar seus processos e não abrir novas vagas. Então, estamos aí com mais de 15 mil trabalhadores desempregados na nossa cidade. Portanto, aqueles que acreditavam que a reforma trabalhista seria a salvação da lavoura, hoje estão vendo que efetivamente nada disso aconteceu. Estamos literalmente num processo recessivo a nível da economia brasileira, né? Com crescimentos de 0,5%, se não crescimento negativo. Agora, então, a nova fórmula mágica do governo Bolsonaro, liderada pelo seu ministro da Economia, a solução para os males do Brasil é a reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência, voltaremos a crescer, a economia vai destravar e assim por diante, os empregos vão voltar e, lamentavelmente, mais uma vez estamos indo nessa cantilena, nessa mentira, né, patrocinada pelas elites brasileiras que defendem os seus privilégios. Já disse aqui em outras oportunidades, somos um país em que 6 pessoas jurídicas detêm mais de 50% da renda nacional. 6 grandes famílias no Brasil são proprietárias de praticamente todos os meios de produção, bancos e assim por diante. Quando se colocou em discussão essa proposta da reforma da Previdência, o PSB, de maneira madura, reuniu seu diretório nacional e apontou que algumas das propostas que estavam ali colocadas seriam, sem dúvida nenhuma, um grande retrocesso. E se estabeleceu, junto com outros setores da sociedade, outros partidos de oposição, uma luta muito grande e vitoriosa do ponto de vista de excluir dessa reforma os trabalhadores rurais e também aquilo que a gente chama de BPC, benefício de prestação continuada. E aí pergunto aos colegas vereadores, especialmente a senhora
que nos dá o privilégio de nos assistir através da TV Câmara ou através das redes sociais. Eu pergunto principalmente aos trabalhadores do comércio, aos trabalhadores da construção civil, aos trabalhadores terceirizados, que são milhares por esse Brasil, milhares na nossa cidade. Será que algum deles vai conseguir atingir 65 anos de idade, com no mínimo 20 anos de contribuição, para se aposentar com um salário mínimo? Um salário mínimo. Acima de 20 anos de contribuição, para se alcançar o teto de R$ 5.800, teria-se que trabalhar, se que pagar 41 anos. 41 anos. Porque as pessoas normalmente, digamos que comecem a trabalhar com 16 anos de idade, 17 anos de idade, para chegar aos 65, são mais de 40 anos de trabalho e de contribuição para se aposentar por até o teto de R$ 5.800. Mas, na realidade, como nós que acompanhamos a vida social, qual o trabalhador, por exemplo, da construção civil, que consegue permanecer num emprego só, com a carteira assinada durante todo esse período, por mais de 40 anos. Essas questões que fazem com que a gente comece a dizer que aqueles que se colocam contra essa reforma da Previdência estão mais do que corretos. E a minha surpresa maior é ver que setores da sociedade explorados, setores da sociedade que vão ser prejudicados por essa reforma, estão nas ruas apoiando a reforma da Previdência. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma indagação que a gente faz. Mas será que as pessoas conseguem ser tão manipuladas por essa mídia criminosa liderada pela Rede Globo, e que os grandes meios de comunicação hoje se apresentam como os principais fiadores dessa reforma. Permite a parte, vereador Eloy. Colocando o Brasil num retrocesso fantástico, Enquanto as grandes reformas que deveriam acontecer, já lhe concedo, vereador Toigo, a reforma política, a reforma tributária, a reforma bancária, de estar na hora de meter a mão na concentração financeira no nosso país, e outras tantas questões fundamentais do ponto de vista do desenvolvimento, para destravar o desenvolvimento e aí sim se voltar ao pleno emprego. Como é que as pessoas estão acreditando que a reforma da Previdência vai resolver os nossos problemas? Pois não, vereador Gustavo Toigo. Os cumprimentos, vereador Eloy Frisso. Esse é um assunto que está na ordem do dia no país, uma reforma da Previdência muito ruim, que a nossa sociedade não está percebendo, ela é péssima para o povo brasileiro, para a nação brasileira. A propaganda oficial do governo, ela vende o melhor dos mundos, que nós vamos passar por um outro ciclo econômico, nós vamos resolver o problema dos 14 milhões de desempregados, nós vamos industrializar o país, vamos ter um projeto, uma grande mentira que está se colocando para a nação brasileira e está passando como se fosse normal isso tudo. O governo coloca um toma lá da cá vergonhoso com a concessão de emendas bilionárias para a compra de votos de apoio dos parlamentares, troca de cargos, ou seja, uma prática muito ruim da velha política da qual esse presidente que está aí disse que iria combater e no fim está lá utilizando desses subterfúgios realmente nojentos para aprovar uma medida que realmente é muito ruim, que vai penalizar os mais pobres, as mulheres, os trabalhadores não vão conseguir contribuir
para mais de 65 anos, ao invés de combater privilégios, realmente os altos subsídios, né, do judiciário, por exemplo, dos tribunais, não, penalizam o mais pobre, a mulher, os ruralistas, né, tentaram empurrar goela abaixo um regime de capitalização que deu errado no Chile. Então, nós lamentamos profundamente, o PDT fechou questão, nós somos contra, né, essa reforma nociva à nação brasileira e vamos expulsar, inclusive, né, deputados que votarem a favor desta medida. Muito obrigado. Essa é a mesma posição do Partido Socialista Brasileiro, que ontem, reunido o seu diretório nacional, optou também por fechar a questão, a mesma forma que o PDT, a mesma forma que o PCdoB, que o PT, a PSOL, acho que também, são 6 partidos, né? E que hoje compõe no Congresso Nacional 132 deputados. A votação ontem à noite, se eu não me engano, peguei assim meio na corrida, já era quase 1h da manhã, se eu não me engano, foi 353 deputados votando a favor do texto base da Previdência. Me permita, presidente, desculpe, estou prosseguindo em declaração de líder. Não votaram o texto base, foi aprovado o texto base ontem à noite, com 353 deputados e 111 contrários, né? E hoje, então, passam a ser votados os chamados destaques, né? E as emendas que foram apresentadas, né? Então, o texto ainda não está finalizado, porque tem que ser votados os destaques e as emendas. Mas quero saudar o meu partido, o Partido Socialista Brasileiro, pela corajosa decisão, né? Porque, lamentavelmente, mesmo internamente, tínhamos algumas discordâncias de alguns deputados que entendiam que se devia liberar a bancada. Eu acho que o partido tem que ter programa, tem que ter meta, tem que ter decisão. Quando a própria palavra partido, vereador Meneguzzi, já significa dizer que é parte da sociedade que se organiza em cima de um programa. E, portanto, o PSB busca o seu caminho de estar ao lado de milhões e milhões de trabalhadores brasileiros que serão, sem dúvida nenhuma, prejudicados. Todos aqueles que estiverem ingressando no mercado de trabalho neste ano só vão se aposentar depois dos 70 anos. Portanto, significa dizer que metade da população pobre desse país só vai contribuir para a Previdência, mas não vai se aposentar, vai morrer. Né? Eu pergunto qual é o trabalhador da construção civil que com 50 anos ainda consegue emprego. Né? Eu pergunto qual é a trabalhadora terceirizada, tá? Que trabalham nas repartições públicas pelas empresas desse país, trabalhando em limpeza, trabalhando em serviços gerais, que vão conseguir se aposentar, vão contribuir durante uma grande parte da sua vida e não vão conseguir se aposentar. Como é hoje aqueles que se aposentam com um salário mínimo? Metade desse salário mínimo vai para comprar remédios. Plano de saúde, meu Deus do céu, né? Dependem do SUS. Hoje, qualquer trabalhador que com 60 anos começa a tratar de pressão, por exemplo, não escapa de 300, 400, 500 reais por mês de remédio. Nós que estamos aqui na Câmara e lidando diariamente com as pessoas que buscam apoio, a gente sabe como é que isso acontece. Então, essas pessoas não vão conseguir se aposentar. Então, essa reforma da Previdência, meus colegas vereadores, senhoras vereadoras, é uma reforma criminosa. Criminosa porque está comprovado que 70% desses 980 bilhões que eles dizem que em 10 anos vão recuperar na economia, quem vai pagar são os trabalhadores até 2 salários mínimos. Os privilégios, vereador Gustavo Toigo, os privilegiados vão continuar nadando de braçada nesse país. Vão continuar nadando de braçada, né? Setores da sociedade vão continuar se apropriando da riqueza nacional unicamente em seu benefício,
contrariamente, então, à opinião da grande maioria do povo brasileiro. E nesse sentido é que eu procuro, e eu sei que às vezes, mesmo chama atenção, vereador Toigo, que interessante, né, que mesmo nos setores com que nos relacionamos, está difícil de explicar para as pessoas que essa reforma da Previdência vai lhe prejudicar. Alguns chegam a me dizer, bom, mas se é o preço que nós temos que pagar para o Brasil melhorar, vamos aprovar a reforma da Previdência. Mas o Brasil não vai melhorar do ponto de vista econômico com a reforma da Previdência. O Brasil vai melhorar quando voltar a crescer economicamente. Tá? Quando se fizer efetivamente uma grande auditoria nessa tal de dívida pública, né? Na dívida pública hoje que consome 45% do orçamento nacional, vão só para pagar juros para banqueiros, Itaú, Bradesco, Citibank e companhia. Esses se apropriaram da renda nacional. E aí quando se fala em retomar o desenvolvimento econômico, o grande problema nacional é o gasto com a Previdência. Não é o gasto com pagamento para juros para banqueiro, como dizia o velho Brizola, com os rentistas, que se assaltaram esse país, né? E o governo cada vez emite mais títulos da dívida pública e mais títulos vão para os bancos, né? E eles vão acumulando trilhões e trilhões de recursos. Você que tem aí, nós que todos eventualmente temos uma pequena poupança, quanto ganhamos numa poupança, vereador Adilóide Domênico? Quanto ganhamos numa poupança? No máximo, a pau e corda, tá? 6% ao ano. 6% ao ano. Agora vai pegar um financiamento, mesmo aqueles que pegam os chamados consignados. Não existe juro no sistema financeiro brasileiro menor do que 2,8%, 3% ao mês. 3% ao mês, né? Enquanto na poupança se paga 6% ao ano, né? Quando pagam, né? Se você vai precisar de um financiamento aí num banco, você vai pagar taxas absurdas, 4%, 5% ao mês. Então é tudo para a banca. O sistema financeiro brasileiro concentra todo o poder e concentrou não só nesse governo, não só no governo Temer, não só no governo Dilma, não só no governo Lula. Aliás, o grande erro do governo liderado pelo presidente Lula, ter feito essa conciliação com o sistema financeiro, onde os bancos, no período do seu governo, foi que mais ganhou, né? Mais que inclusive que os outros governos, Fernando Henrique, Collor e assim por diante. Então se concentrou a riqueza de uma tal proporção no país, que eu volto a dizer, é um absurdo, 6 famílias no Brasil concentram 50% da riqueza nacional. E aí a gente se pergunta aqui, isso aqui é uma Câmara de Vereadores, nós deveríamos e estamos, obviamente, discutindo aqui os problemas da cidade, mas como se a Previdência não é um problema da nossa cidade também, né? Nós lidamos diariamente com essas situações, nos hospitais, no atendimento às pessoas pobres na cidade, principalmente num período de inverno, onde a gente vê quantas pessoas estão sofrendo, né, por falta de condições, e aí a gente se pergunta, que governo mais desalmado, né? A minha mãe gostava muito de usar essa palavra, mas são uns desalmados, né? São os desalmados. São sem alma mesmo. Essas pessoas são sem alma, né? Porque elas se aproveitam, né? Se aproveitam das outras pessoas, acumulam riquezas e a gente fica aqui brigando contra o vento, né? Contra os moinhos de vento. Lamentavelmente, porque o poder de mobilização dessas pessoas que concentram essa riqueza é muito grande e cada vez nós estamos vendo que elas cada vez mais vão concentrando essa riqueza. Mas vai chegar um momento
não sei quando, né? Não sei quando, espero estar vivo ainda, né? Em que esse povo há de se revoltar. E que esse povo há de se revoltar, né? E jogar abaixo todas essas estruturas. E lutamos por isso, lutamos por isso. Estamos acompanhando, portanto, as votações hoje, amanhã. O presidente da Câmara disse que se precisar votar no sábado, vai votar no sábado. Nunca trabalharam no sábado, né, vereador Gustavo Doig? Agora vão trabalhar. Quando é para ferrar com os pobres, até no sábado eles trabalham. Nunca trabalharam nem na segunda, nem na sexta, né? Nem na segunda, nem na sexta, mas agora, se precisar, as sessões vão continuar, inclusive, no sábado adentro. Então, para efetivamente votar em primeiro e segundo turno, essa reforma malfadada, né, que vai ferrar com o nosso povo. E as pessoas que eventualmente desconfiam de que nós estamos aqui sendo do contra, por ser do contra, não, vocês são sempre do contra, parece que vocês não querem ajudar o Brasil. Mas, pelo amor de Deus, se não gosta de mim, pelo menos vá fazer uma conta de matemática. Vá olhar os exemplos, né? Os exemplos, use para si próprio. Use para si próprio, faça uma conta. Quanto tempo você vai levar, ou o seu filho que vai entrar no mercado de trabalho agora neste ano, no ano que vem, para ver com quantos anos ele vai se aposentar e quanto ele vai dar da sua contribuição, do seu sangue, do seu salário para a banca nacional e para a banca internacional. Então fica esse registro aqui de que o PSB está do lado certo. O PSB fechou questão contra a reforma da Previdência e, nesse sentido, saúdo o meu partido e os partidos que estão ao lado do povo brasileiro. Muito obrigado. Próximo vereador.